Então, mais um momento de aprendizagem, né? E aqui eu tenho dois pontos. Nós vamos estudar a equação de reta. Uma equação de reta, uma reta, precisa ser determinada por dois pontos. Basta eu ter dois pontos que eu determino uma reta, onde ela começa, onde ela termina. Então aqui eu dei o ponto A menos 2 e 3, o ponto B 1 e 5. Apesar que a gente sabe que a reta tem infinitos pontos, mas eu só preciso de dois. O terceiro ponto a ser utilizado são variáveis que você mesmo vão considerar, x e y. Eu considerei aqui o ponto C, x e y. Como que a gente faz para escrever a equação da reta? Matriz. O mesmo processo do alinhamento, para saber se os pontos estão alinhados ou não. Você usa a matriz, usa o determinante da matriz. Então aqui eu tenho o ponto A e o ponto B e o ponto C. Você sempre vai começar pelo ponto que tiver x e y. Então vou começar aqui, ó, x e y. Aí a ordem que você quiser. Eu vou por ponto A primeiro, menos 2 e 3. Depois o ponto B, 1 e 5. 1 e 5. Eu vou completar a minha matriz com os elementos iguais a 1, porque a gente sabe que 1 é o único número que não altera o produto que nós vamos desenvolver aqui nessa multiplicação. Do mesmo modelo que o alinhamento, você repete a primeira coluna, x menos 2 e 1. E a segunda coluna, y, 3 e 5. Preste bastante atenção quando você multiplica número por letra, tá? Então vamos lá nas diagonais secundárias. 1, 3 e 1. Multiplicando isso, 3. A segunda diagonal, x, 1 e 5. Olha, cuidado, agora tem variável, hein? X vezes 1 dá x. X vezes 5 dão 5x. Sempre o número vem primeiro do que a variável. Próxima diagonal, y menos 2 e 1. Y vezes menos 2 dá menos 2y. Menos 2y vezes 1 continua menos 2y. Você viu que agora a diagonal secundária, que é essa que nós acabamos de fazer, não tem como agrupar os elementos? Então, porque tem número, tem x e tem y. Então, x só agrupa com x, y só agrupa com y e numeral só agrupa com numeral. Agora as diagonais principais, ó. x3 e 1. X vezes 3, 3x. 3x vezes 1 continua 3x. A próxima diagonal vem y1 e 1. Y vezes 1 dá y. Y vezes 1, y. E é positivo, hein? Não tem jogo de sinal nem nada por enquanto. 1, a próxima diagonal. 1 menos 2 e 5. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Aqui nós temos o nosso diagonal principal. Também não dá para agrupar os três elementos, porque eu tenho 3x, tenho y e tenho menos 10. Não dá. X com x, y com y, numeral com numeral. Mas nós vamos escrever a nossa equação. Como nós estamos usando o determinante, então vou começar aqui determinante de A. Eu tenho diagonal principal menos diagonal secundária. Toda vez é dessa forma. A diagonal principal é 3x, y que é positivo e 10 que é negativo. Então é menos 10. A diagonal secundária. Antes que você comece a diagonal secundária, lembre-se, tem um menos antes da diagonal secundária. Então aqui, ó, na diagonal secundária, toda vez você vai fazer a troca de sinais. Multiplicar por o sinal negativo. 3 vezes menos, mais 3 vezes menos, então menos 3. Muda o sinal. Agora o segundo valor, ó, 5x. 5x vezes o menos dá menos 5x. Nós estamos mudando o sinal por conta da operação, que é a diagonal principal menos secundária. O último valor é o menos 2y. Com o menos que precisa ser da equação, menos vezes menos dá mais. Então aqui vem mais 2y.
Simplesmente, gente, é só alterar o sinal da resposta da diagonal secundária. Observe isso, eu só alterei os sinais. Era mais 3, eu coloquei menos 3. Era mais 5x, eu coloquei menos 5x. Era menos 2y, eu coloquei mais 2y. Por conta que aqui, ó, é diagonal principal menos secundária. Só muda o sinal da diagonal secundária. Então vamos agrupar os valores, começando pelo x. Ó. 3x menos 5x. 3x menos 5x vai dar menos 2x. Agora o y. Mais y mais 2y. Mais y com mais 2y dá mais 3y. Os dois são positivos. Soma e conserva o sinal. Agora os numerais. Ó, menos 10 menos 3. Soma e conserva o sinal. Menos 13. Bom, equação de reta tem o mesmo propósito de alinhamento. Tem que ser igual a zero. Então eu pego aqui a minha equação de reta que eu encontrei, igual a zero e pronto. Essa é a maneira que a gente faz a escrita da equação de reta.